Antes dos desafios, eu gostaria de destacar que a idade cronológica que define o idoso, que caracteriza o idoso no Brasil, nos países em desenvolvimento, é 60 anos e mais. E nos países desenvolvidos é 65 anos e mais. Então nós temos 5 anos de diferença, né, para caracterizar um idoso. Alguém com 60 anos que vai morar na Europa não é idoso. Um dos primeiros desafios, né, eu considero que é a questão da mudança do olhar acerca da velhice. Quando eu falo mudança do olhar, eu quero dizer que nós estamos acostumados ao longo da vida a associar o idoso, a velhice, com as patologias, né? Então, primeiro é repensar por que essa associação, se é possível, com algumas mudanças, né, em ciclos de vida antecedentes, eu poder vivenciar uma velhice com independência, com autonomia, né, e ter um envelhecimento ativo e participativo na sociedade. Então, o primeiro desafio, essa mudança. Para isso, faz-se necessário várias estratégias. Um outro desafio é a questão da formação acadêmica. É preciso formar profissionais de diferentes áreas, e quando eu digo diferentes áreas, não é só a área da saúde, para que compreendam as singularidades e as complexidades próprias do envelhecimento, que é um ciclo de vida diferente dos outros. Por terceiro, eu trago a questão da reorganização social. Quando eu falo em reorganização social, eu falo reorganização de contexto de vida, isto é, dentro das casas e fora das casas, né? Os diferentes espaços por onde os idosos têm direito de circular e que hoje eles não estão adequados para a vivência de uma velhice, de forma que a pessoa possa circular com segurança, com autonomia e com independência. O outro desafio que eu considero de extrema importância e que já existem estudos, pesquisas e projetos de extensão, que é trabalhar a questão do enfrentamento da segregação etária, né, que seria o idoso conviver entre seus pares, mas também ter um convívio intergeracional. O ganho é dos dois lados, é para quem é idoso e para quem não é idoso. Eu considero que com esses 4 desafios seja possível, né, viver numa sociedade mais inclusiva, mais compreensiva, mais empática, no sentido de compreender o processo de envelhecimento e o envelhecimento populacional como uma responsabilidade que é de todos. Bom, quando se fala em violação, a gente logo associa a questão da violência, né? A violência contra a pessoa idosa, hoje nós dizemos que ela é uma epidemia silenciosa. Por que epidemia silenciosa? Porque nós não sabemos os dados reais. Existe uma subnotificação dos diferentes tipos de violência. E isso tem algumas variáveis que interferem na subnotificação, né? Primeiro, que os dados apontam que a violência, o principal tipo de violência que mais ocorre é a violência intrafamiliar. O principal agressor é o filho ou a filha, né? O idoso, né, na vivência da velhice, já com uma certa vulnerabilidade social, ele já nem identifica como violência, o agressor não identifica como violência e ela se naturalizou nas famílias e na sociedade. E aí existem vários outros tipos de violência, a questão do abandono, da negligência, da violência psicológica, da violência financeira, da violência medicamentosa, e é comum o idoso naturalizar essa situação com mais de um tipo de violência acontecendo ao mesmo tempo. Então, uma situação que não é natural, né, que fere a dignidade humana, ela se naturalizou. Bom, o Brasil é um país inovador em termos de legislação, né? E no caso, em relação à legislação que trata das questões da velhice, né, nós temos principalmente o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, e ela tem mais de 100 artigos, na qual, se ela for operacionalizada, né, o idoso brasileiro vive com dignidade, com qualidade de vida, né, sendo participativo e autônomo. Entretanto, nós temos uma série de dificuldades para operacionalizar, né? Acredita-se que a partir do momento que a população passa a estar informada sobre as questões legais, sobre os direitos legais, sobre os deveres, né,
a questão da velhice passa a ser responsabilidade de todos, de todas as gerações. Por exemplo, se nós fizermos um comparativo do Estatuto do Idoso com o Sistema Único de Saúde, o Estatuto do Idoso ele refere os princípios do SUS, que é a pessoa, o idoso ter acesso universal, ter atendimento integral, as questões da equidade, das diferenças, todas elas estão garantidas, tanto no Sistema Único de Saúde quanto no Estatuto do Idoso. Isto é o Brasil que tem, né? Então nós podemos dizer que nós estamos legalmente assegurados e preparados para mudar a realidade, para enfrentar os desafios que a gente havia conversado anteriormente. Nós temos o nosso primeiro projeto de extensão do curso de graduação de enfermagem. Ele começou a partir de uma questão social, né, de relatos de idosos em situações de supervisão de estágio do curso de enfermagem, no qual eles referiam que os serviços oferecidos, as discussões sempre estavam direcionadas a patologias e que o principal problema deles era a questão do conflito intergeracional. Nesse sentido, nós sentamos e construímos um projeto de extensão que é intitulado Envelhecimento Populacional, uma responsabilidade para todas as gerações. Nós já estamos com o 4º semestre no curso, né? Desde o início de 2018 nós temos esse projeto e nós trabalhamos com crianças, né, com escolares da 1ª à 9ª série, com diferentes temas acerca da velhice. Por exemplo, o tema violência é um tema trabalhado na escola, o tema prevenção de quedas, o tema qualidade de vida, e aí nós trabalhamos com a criança como corresponsável pelo seu envelhecimento e como a criança como um elo entre a escola e a família, a infância e a velhice. 1º de outubro ele é o Dia Mundial do Idoso. Santa Maria instituiu no ano de 2019 o Dia Municipal do Idoso. E, na verdade, a gente pode pensar que um dia não vai fazer grande diferença, mas eu acredito que é um dia de reflexão social, que é um dia que nós precisamos parar para pensar. Para quem não é idoso, qual a velhice que eu quero ter? Como que eu me imagino idoso e como que eu quero viver esse ciclo de vida? E para quem já é idoso, o que eu tenho de direito e qual é o meu papel para vivenciar esses direitos?